Fala, aluno Microcamp! Tudo bom com você? Eu espero que sim, eu espero que você esteja aí na tranquilidade da sua casa, esteja se cuidando juntamente com os seus familiares, correto? E, claro, Jonas Onofre aqui novamente para passar mais um conteúdo para vocês, um conteúdo agora voltando um pouco para games, né? Recentemente eu divulguei bastante conteúdo aqui no canal da Microcamp, no Facebook da Microcamp, voltado à parte de informática. E olha só que interessante, né? Você que é aluno Microcamp ou mesmo que não é aluno Microcamp, nós aqui temos esse propósito de cada vez mais divulgar, né? Compartilhar conteúdo de qualidade. Você tem acesso a todo esse material diretamente dentro da galeria de vídeos aqui no Facebook da Microcamp. Então, se você ainda não curte, curta, compartilhe e faça os seus comentários, as suas sugestões do que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Mas, Jonas, qual o conteúdo que tem aí dentro da Microcamp? Pessoal, tem muito conteúdo. Tem para a parte de informática, tem para a parte de hardware, inteligência artificial, robótica. Nós temos também para a parte de idiomas, especificamente a língua inglesa, correto? E também parte de desenvolvimento comportamental e profissional, postura, que hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos pontos mais criteriosos para efeitos de contratação e demissão também, né? Eu gosto de comentar isso muito com os meus alunos. Hoje, você ser apto no software, você ser apto na ferramenta, né? Saber lidar com o Photoshop, com o Illustrator, com o 3D, com o Excel, é tranquilo, porque você vai se instruindo e vai estudando. Agora, a parte comportamental, realmente, lidar com pessoas, nós temos que sempre ir melhorando a cada dia e aprendendo com as situações corriqueiras que acontecem. Então, eu faço esse convite para que você comece a acompanhar todos esses conteúdos que vários profissionais vêm colocando aqui no Facebook de forma 100% gratuita. Olha só que fantástico, né? Você não precisa pagar nada por isso. Você pode assistir na tranquilidade da sua casa, pelo celular ou pelo computador. Nós gostamos muito de sugerir a opção do computador, principalmente para as aulas de tecnologia, devido a você poder também ir pausando o vídeo e fazendo as etapas práticas, né? Mas eu gosto muito também de frisar que se você não tiver computador, assista pelo celular, pelo tablet, não tem problema nenhum, né? Faça devidamente as suas anotações para você que é aluno Microcamp possa futuramente voltar à escola presencialmente para que você possa sim fazer essas atividades, exercitar, né? Isso daí é válido e é muito importante para você se desenvolver cada vez mais. Perfeito? Então, não existem desculpas. E nós aqui da Microcamp, independente das circunstâncias que estamos passando dentro do Brasil, nós estamos tentando trazer o máximo possível de conteúdo gratuito para você, aluno Microcamp, que merece e sempre esteve conosco aí durante toda essa trajetória, tá ok? Então, gratidão acima de tudo a vocês que assistem e compartilham os conteúdos aqui ministrados dentro do canal da Microcamp. E para os não alunos também, claro, deixo aqui meu convite para que você comece a conhecer os conteúdos da Microcamp, para que você realmente busque um curso, para que você tire dúvidas, né, e crie esse interesse intrínseco, né, de realmente se desenvolver, de fazer um curso profissionalizante, que eu tenho certeza que vai ser extremamente importante para a sua carreira. Ok? Bom, depois de toda essa parte introdutória, quero então trazer para vocês qual que é o objetivo da nossa aula de hoje. Como vocês devem estar visualizando aí através do nosso slide, nós temos aqui o tema de como fragmentar objetos no 3D. Claro, se você não é aluno de games, é aluno de informática, acompanhe, eu acho que é muito interessante, né? Todos os conteúdos são gratuitos e você tem total liberdade de consumi-los. Mas para você que é aluno de games, eu acho que é um conteúdo também muito pertinente, bem interessante, e que a gente basicamente vai utilizar o 3D. Porque para alunos de games que já consultaram um pouquinho sobre esse assunto de fragmentar objetos, quando a gente pesquisa esse assunto na internet, a gente acaba encontrando muitos plugins, né? Nós temos que instalar softwares paralelos, ferramentas paralelas, para conseguir chegar num resultado final. E o que eu quero trazer para vocês aqui é a possibilidade de fazer essa fragmentação uso exclusivamente dentro do 3ds Max, que é o software que nós utilizamos dentro do curso de games.
Então, acompanha comigo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Perfeito? Vamos lá! Aqui eu tenho dois exemplos bem interessantes que eu quero trazer para vocês. O primeiro exemplo, inclusive, bem próximo ao qual a gente vai desenvolver na prática, tá ok? Que é este vaso, né? A gente vai buscar, logicamente, uma imagem de referência, mas eu estou querendo trazer especificamente na tela para vocês visualizarem o que a gente vai chegar como resultado final. Então, a gente consegue ter um objeto e fragmentá-lo, fazer como que ele tivesse quebrado, né? Olha só que interessante. Tudo de uma maneira simples e bem tranquila, do zero, tá? A gente vai fazer o vaso e do vaso a gente vai fazer a opção de fragmentação, tá? Olha só que interessante esse outro exemplo também. Aqui nós temos uma modelagem, né, com blueprint. Nós temos ali a imagem de fundo da garrafa, né? E aí, claro, através dessa imagem é possível você fazer a modelagem, que inclusive é o que nós vamos fazer, a modelagem do vaso, e depois fazer o efeito de fragmentação. Então, cria um recurso bem interessante, né? Um resultado final bem agradável. E, comento novamente, não é complexo, tá ok? Bom, primeiro de tudo, vamos lá na internet para que a gente possa buscar a nossa referência, o nosso vaso, para a gente fazer a nossa modelagem. E também eu já vou propor na sequência as texturas que a gente vai usar. Porque depois a gente foca apenas no 3D, né? Não fica naquele vai e vem. Então vamos lá para o navegador, para vocês poderem visualizar como eu fiz as pesquisas dos arquivos que eu vou utilizar nessa palestra. Acessando o Google, eu simplesmente pesquisei por silhueta vaso, né? Então, temos aqui no Google, se nós pesquisarmos por imagem, né? Nós temos várias silhuetas, né? Interessantes, tá? Dá para a gente fazer uma pesquisa também optando por tamanho grande, porque daí a gente consegue ter um retorno visual, aí, uma imagem de proporção um pouco maior. Tá? A imagem que eu escolhi especificamente é esta daqui, mas claro, fique à vontade para escolher qualquer vaso que você quiser. A única sugestão é que sejam imagens simples, sem fundo, ou então, no caso, sem muitos detalhes, como por exemplo este ou este, que já não é tão válido. Então, encontre uma imagem realmente que seja apenas o vaso para te facilitar no processo de modelagem. E aí você vai salvar essa imagem na área de trabalho, clicando com o botão direito do mouse, salvar imagem como, você se posiciona aí na sua área de trabalho, veja que eu já tinha até salvo a imagem, e aí você vai clicar para salvar, ok? Vou salvar em cima mesmo, não tem problema, só para fazer o processo completo com vocês, ok? Bom, indo agora para a segunda etapa, que seria as texturas. Nas aulas de games eu já comentei muito, né, para os alunos que tem um site chamado textures.com e esse site você consegue fazer pesquisas de texturas. Então, se eu pegar aqui por concreto, né, que no inglês é concrete, você vai encontrar aí várias texturas de concreto, né? E aí é bem interessante. E a minha sugestão é que você pegue duas texturas, uma textura que seja de concreto um pouco mais liso e uma textura que seja de concreto um pouco mais rugoso, tá? Então é só você fazer o acesso, tá? E fazer o download dessas texturas. Aqui eu vou trazer para vocês quais foram as texturas que eu utilizei, que foram justamente essas duas. Eu vou explicar o porquê que são duas texturas, tá? Porque quando nós tivermos aquela situação do vaso quebrado, deixa eu abrir aqui a outra textura para vocês conseguirem visualizar, né? Ambas. Porque o efeito do vaso quebrado, na verdade, nós teremos a textura que seria da parte externa e a parte lateral. Então, eu estou pegando duas texturas bem próximas, estão percebendo? Então, essa mais clara eu vou colocar na parte externa e essa outra mais craquelada na parte interna ali da textura. Tudo bem? Então, peguem essas texturas na internet para que vocês possam utilizá-las. Muito bem, agora vindo aqui para o 3ds Max, vamos começar com a modelagem do zero, nós vamos criar o nosso vaso e depois que nós criarmos o nosso vaso, aí sim a gente vai entrar no quesito de fragmentação. Então a primeira coisa é, estou utilizando uma versão 2021, mas se você estiver utilizando uma versão 2015, né, 2016, 2017, enfim, qualquer versão anterior a 2021, não tem problema nenhum. O que nós vamos criar aqui, você vai ter total liberdade e capacidade de fazer, caso esteja com uma versão mais antiga.
Mas eu deixo essa sugestão de você sempre manter o software atualizado, porque quando você atualiza o software, fica mais tranquilo você encontrar ferramentas novas e também, claro, a ferramenta ela fica mais facilitada, porque a cada lançamento eles vão fazendo correções e melhorias nos softwares também. Não é simplesmente lançar uma ferramenta nova. Tudo bem? Então, pode confiar na Autodesk, crie lá um cadastro e baixe a sua versão atualizada. Ah, deixo já essa dica. Tem um vídeo, se você entrar lá nas opções de vídeo no Facebook da Microcamp, que tem lá inúmeros, mas tem um vídeo lá de games falando sobre como criar uma conta na Autodesk e todo o processo até o download. Então, se você não conhece ou não sabe como baixar esse programa, depois que você terminar de assistir, pesquise esse vídeo porque vocês vão encontrar esse conteúdo lá do início ao final, muito bem descritivo, passo a passo, tudo bem? Bom, vamos lá então. A primeira coisa que eu vou fazer é trazer aqui a imagem para dentro, né? Então eu vou criar um painel, eu vou vir aqui pegar um plane, eu vou criar um plane aqui no painel front, e esse plane, eu não vou me preocupar muito na questão do tamanho por enquanto, né? E claro, eu tenho que colocar as opções de Default Shading, Added Faces. O Default Shading, Added Faces é para quê? É para que a gente consiga visualizar mais facilmente e adequadamente as linhas e o formato do nosso objeto, tá? Então, perceba que eu estou fazendo todas essas mudanças de maneira padrão nas 4 telas, nas 4 viewports. Tudo bem? Bom, agora eu preciso, obviamente, trazer a minha imagem aqui para dentro para ela ficar posicionada aqui, né? Então, eu vou pressionar a letra M do teclado, M de material, porque vai abrir essa janela chamada Material Editor. E na janela Material Editor, nós temos aqui 2 opções de visualização. Nós temos o modo Slate e o modo compacto. Também já expliquei muito sobre isso em algumas aulas anteriores, tá? Mas rapidamente explicando, a gente utiliza o modo compacto porque ele é mais resumido e para esse tipo de exercício a gente não precisa trabalhar com uma tela tão completa, né? Ambas são idênticas, só que um é um modo de visualização mais amplo e o outro, como o próprio nome diz, é um modo de visualização mais compacto, ok? Vou deixar no modo compacto e aí eu vou buscar através do Diffuse, aqui onde eu estou passando o mouse, ó, quando eu clicar aqui em None, eu vou buscar uma imagem bitmap, correto? Vou clicar aqui então em bitmap, ok, legal. E vou trazer, no caso aqui, o nosso vaso. Por que eu trago ele como um material? Porque eu vou fazer a aplicação dele sobre o plano. Então, eu vou pegar ele aqui, o slot, arrasto em cima do plano, e depois que eu arrastei, eu clico na opção Show Shaded Material in Viewport, que é para ele visualizar o material na Viewport. Até aqui, perfeito. Eu vou fechar essa tela, e aí agora eu vou ampliar a tela da front, né, que é só pressionar Alt W. Pressionando Alt W, agora eu preciso fazer um pequeno ajuste aqui, né, na questão de proporcionalidade, justamente porque ele está realmente esticado e tem umas linhas aparecendo. Então, agora a gente vai editar realmente esse plano, tá? Eu vou acessar aqui o painel de modificação, e no painel de modificação tem aqui o comprimento e a largura, né, a quantidade de segmentos, perfeito? Eu vou fazer a redução para 1 e 1, porque daí já sai os segmentos aqui do meio. E na questão de proporção, eu tinha feito um teste previamente e eu tinha colocado 126 de comprimento. E aqui, eu não me recordo, mas eu acho que era 150. Mas eu vou reduzir um pouquinho mais. Eu vou colocar 126 por 126. Olha só, formou ali perfeitamente. Eu acredito que o formato está bem legal, está atrativo, né? Então, dependendo da imagem que você utilizou, este tamanho, esses parâmetros podem mudar. Tá? Para mim, para essa imagem, no meu caso aqui, se encaixou perfeitamente. 126 por 126 e um segmento por um, para não ter nenhum problema de ficar aparecendo aqui o segmento aqui no meio. Perfeito? Bom, a próxima etapa é justamente a gente vai congelar ele. O que é o congelar? Fazer com que esse plano fique ali parado, para que não tenha perigo de eu arrastar ele sem querer, tirar ele de posição quando eu estiver fazendo a parte de modelagem, né? Então, eu posicionei ele aqui, né? Vou até tirar aqui na tela para vocês poderem observar. Eu posicionei ele bem dessa forma. Poderia descer até o vaso embaixo, mas depois a gente faz esse ajuste. Eu só estou focando no painel, tá? Então, ele está dessa forma. Inclusive, aqui embaixo a gente consegue ver posicionamento, tá vendo? Estou zerando ele, ó. Então, ó, 0063, ele já está no centro. Tá ótimo.
Agora, voltando no front, né? Lembrando, para alternar entre as visualizações, eu pressiono Alt W, ok? Agora, vamos para a parte de modelagem desse vaso. Para a parte de modelagem, eu tenho que voltar aqui na guia de criação, e na guia de criação eu tenho aqui os shapes. Em shapes eu vou utilizar linha. Olha só, esse exercício, gente, como o foco dele é a parte de fragmentação, né? Tudo isso que eu estou mostrando até então, de pegar uma imagem, colocar uma imagem, fazer o material, aplicar o material, fazer o traçado, que é o que eu vou fazer agora, tudo isso existem até vídeos exclusivos mostrando cada uma dessas opções. Então, por isso que eu estou sendo um pouquinho mais ágil, para que eu consiga mostrar com mais detalhe a parte de fragmentação. Perfeito? Eu estou construindo aqui do zero, para vocês verem que não é dificultoso. Porém, se você quiser mais detalhes e visualizar com um pouco mais de calma, essas opções de linha, essas opções de material, como baixar o 3ds Max, tudo isso você vai encontrar dentro dos vídeos da Microcamp. Então, dá uma pesquisada depois, que você vai encontrar muito conteúdo bom de games lá. Legal? Voltando aqui, então, para fazer a linha eu vou me aproximar, né? Então, fazendo aqui a aproximação, eu vou partir mais ou menos aqui do meio, né? E aí eu vou clicar na base, vou dar um outro clique aqui. Aí toda essa curvatura eu passo reto, porque depois eu curvo, né? Então eu vou clicar aqui, legal. Agora eu vou fazer um lá na ponta, seria aqui, outro aqui, legal. E agora o que eu vou fazer vai ser o seguinte, né? Como vai ter a parte interna, eu quero que essa parte interna ela seja oca, eu vou começar a fazer um contorno ao contrário, tá? Então eu venho aqui, ó, bem paralelo, aí eu defino a espessura, né? Eu vou trabalhar mais ou menos aqui assim, eu acho que já vai ficar legal, tá? E aí eu sei que eu tenho que sempre fazer uma curvatura um pouquinho antes, porque essa linha vai para dentro, né? Então eu vou clicar mais ou menos aqui, legal. Aí eu sei que essa vai ter que vir mais ou menos paralela para cá, perfeito. Aí eu vou lá embaixo, faço a outra paralela, faço mais uma aqui e finalizo praticamente paralelo ao outro ponto. Então, olha só, o meu traçado ficou assim, eu vou até tirar ele aqui um pouco da imagem para vocês verem, depois eu volto. Olha só como é que ficou o meu traçado, tá vendo? Ó? Então, ele cria essa característica, né? Eu faço todo o contorno, subo e volto. Por quê? Porque agora sim, obviamente, eu vou trabalhar com a parte de curvatura, né? Porque ele ainda não está com as linhas perfeitamente posicionadas. Então, vou voltar ele ali, né? E para fazer as curvaturas, aí eu utilizo no painel Modify, eu uso aqui as opções de Vertex, né? Por que o Vertex? Porque é através do Vertex que eu consigo fazer as edições, né? Como aqui ele tem esse canto realmente bem geométrico, eu não vou curvá-lo. O que eu vou curvar, obviamente, vai ser essas maiores aqui, que é o que faz o detalhe do vaso, né? Então, eu vou clicar neste ponto, vou fazer a parte externa primeiro, e eu vou clicar com o botão direito, eu vou encontrar duas opções aqui de curvaturas, que é o Bezier Corner e o Bezier. Qual a diferença dos dois? O Bezier, eu faria a curvatura tanto da linha de baixo quanto da linha de cima desse ponto. Só que, na verdade, eu quero mexer só nessa linha de cima para fazer a curvatura, porque é ela que eu preciso. Então, eu vou manter a opção de Bezier Corner. Quando eu clicar nele, olha só que legal, eu já tenho aqui um pontinho onde eu consigo puxar e vocês percebem que o restante que está abaixo do ponto se mantém estável, né? Então eu puxo ele mais próximo aqui, legal? Vou fazer a mesma coisa aqui em cima, então botão direito, Bezier Corner, porque daí agora eu tenho que curvar o de cima, perfeito? Ah, Jonas, mas ele está um pouco craquelado aqui, ele não vai ficar perfeito. Fique tranquilo que a gente ainda não terminou, né? Tem muita coisa que a gente vai trabalhar. Então, eu vou deixar ele desta forma aqui, ó, né? Que ele já chega bem próximo da silhueta, tá vendo? Ele já curvou. E vou fazer a mesma coisa com o de dentro. Então, eu vou pegar aqui o de dentro, botão direito do mouse, e vou fazer também a opção do Bezier Corner. E eu trago ele mais paralelo assim, ó. E aí o de baixo, a mesma circunstância, né? Bezier Corner. E aí eu trago ele também assim, ó. Tá ótimo. Legal. Depois a gente faz ajustes caso seja necessário. Mesma coisa eu vou fazer aqui em cima, né? Só que como eu já fiz o Bezier na linha de baixo, automaticamente eu já tenho o vetor em cima, tá vendo? Ó?
Então, como eu já tenho o vetor nessa parte de cima, eu já vou puxar esse para dentro. Esse eu sei que eu tenho que puxar bem aqui na linha, né? E agora eu vou curvar, obviamente, os de cima, né? Clicar com o botão direito, Bezier Corner. Vou fazer aqui o de cima. Não, deixa eu curvar ele com o Bezier. Vamos ver se agora ele deixa curvar um pouquinho melhor. Bezier Corner. Perfeito. Vamos lá. Olha só, aqui ele quase não está querendo curvar muito, né? Então, não tem problema. Eu vou fazer assim, eu vou deixar ele dessa forma. Este pontinho aqui, né? Que seria o nosso outro Bezier. A gente deixa ele curvado assim, não tem problema algum, né? Vou fazer agora o outro. Mais ou menos aqui. Vou até posicioná-lo um pouquinho mais abaixo. E aí eu consigo curvar ele um pouco mais desta forma aqui, ó. Perfeito. Agora eu vou tirar ele da posição para que vocês possam ver como ficou essa questão da curvatura, ó. Tá? Então, assim, fiquem tranquilos que estas linhas aqui, esses bicos, né, vamos falar assim, né, a gente vai conseguir arredondá-los a partir das próximas etapas, tá, ok? Então, assim, o nosso painel, né, a gente pode até ocultá-lo clicando aqui, ó. Se eu clicar aqui, eu consigo ocultar. Vou clicar, ele já ocultou, perfeito? Porque a gente não precisa mais dele. E aí eu vou selecionar o nosso vaso, pressionando a letra P, né, de perspectiva, eu já consigo trazer ele para cá, ó, né, trago ele mais para o centro. Posso zerar também através das coordenadas, né, obviamente, que é um segundo modo bem prático. E ele está aqui, ó, certo? Agora, essa linha, vou até colocar o nome dela aqui, né? Porque o nome é vaso, porque acho que fica legal você ter o nome do objeto, não simplesmente o nome da linha, né? E agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no painel de modificação e eu vou colocar um modificador chamado Late. L-A-T-H-E, tá? Esse modificador, ele faz uma renderização em tempo real daquela linha. Então, ele pega todo aquele traçado e cria uma renderização em 360 graus, que é o que nós vemos por aqui, ó, né? E aí o que nós vamos fazer é simplesmente mudar o alinhamento para mínimo. E aí olha que legal, a gente já consegue ver o escopo do nosso vaso. Tá vendo? Ó? Fantástico, né, gente? Está aqui o escopo. Essas linhas aqui são linhas demarcadoras. Isso daqui é completamente normal, que é interessante para você ver o limite que o objeto nos demonstra, né? E aí eu só vou aumentar aqui um pouco a quantidade de segmentos. Eu vou dobrar, na verdade, de 16 para 32, que daí ele consegue adicionar um pouco mais de segmentos, já fica um pouco mais atrativo, correto? Olha só que legal, tá? Perfeito. Agora eu vou fazer aqui algumas mudanças. Vamos observar, a parte de baixo está ok, a parte de cima também está ok, né? O que basicamente eu vou estar fazendo, então, vai ser colocar um outro modificador. Eu vou entrar aqui no Modifier List e vou colocar um modificador chamado Turbo Smooth. O Turbo Smooth, ele dá uma suavizada, olha só que fantástico, ele deu uma suavizada e lembra daquele detalhe lateral aqui, ó, que estava mais agressivo aos olhos, né, o detalhe? Agora já ficou bem mais interessante, né? E claro, gente, se você não gostar do seu vaso, você pode apagar, refazer, mexer nas linhas e assim por diante, né? Então, eu vou parar por aqui porque realmente já está dentro do contexto. Para conseguir encapsular todos esses efeitos, porque a gente observa aqui, ó, que eu usei a linha, da linha eu usei o Late, do Late eu coloquei o Turbo Smooth. Para consolidar tudo, eu vou clicar com o botão direito e converter esse objeto em Editable Poly, se tornar um objeto editável. É como se eu colapsasse tudo isso daí, que eu fiz até agora. Então, até aqui, vamos dizer, o vaso está pronto. O objeto que a gente precisa fragmentar está pronto. Agora, justamente, nós vamos entrar nesta opção de como fragmentar, tá? Os efeitos de fragmentação e assim por diante. Então, olha só que interessante, tá? Primeiro de tudo, o que nós vamos fazer é, eu vou criar um objeto, que este objeto é que vai criar essas faces, o que vai criar esse efeito de fragmentação, tá? Então, isso daí que vai ser interessante. Então,
Então, eu vou pegar aqui e vou criar um objeto que vai ser um plane. Então, eu vim aqui e vou criar um plane, que é um plano simples. Vou até criar aqui do lado, ó. Olha só que legal, né? Criei o plano. Só que nas propriedades dele, né, onde a gente já mexeu inclusive anteriormente, nessas propriedades aí a gente vai ter que trabalhar um pouquinho melhor com os tamanhos, tá? Por quê? Pensa o seguinte, ó, eu vou colocar aqui mais ou menos 80 por 80, acho que já vai ficar legal. Já está legal, mas vou colocar na verdade 100 por 100, porque ele tem que ficar num tamanho maior do que o vaso. E a quantidade de segmentos eu vou colocar 50 a 50. Nossa, Janus, por que você fez esse plano com essa malha tão detalhada, com tantos segmentos e com esse tamanho? Qual que é o objetivo desse plano? Esse plano, pessoal, ele vai fazer o papel como se fosse de uma faca. Na verdade, é ele que vai cortar o vaso, tá? Então, a gente vai posicionar o plano em várias posições, a gente vai fazer várias cópias dele, e a partir dessas cópias a gente vai conseguir depois criar esse efeito de fragmentação. Perfeito? Então, ele é como se fosse a nossa faca, é ele que vai cortar a região do vaso. Só que não ia ficar bonito, ó, se eu colocar ele aqui, né? Ia ficar meio estranho, tipo um corte, né? Perfeito, dá a impressão que o vaso passou em alguma máquina, né? Para fazer um corte dessa forma. O legal é realmente fazer de uma maneira que fique fragmentada, né? E aí, para fazer esse efeito fragmentado, a gente vai colocar um modificador nesse plano. Quer ver que legal? Vou tirar ele aqui um pouquinho, para a gente conseguir visualizar ele por completo, ó, né? Então, o modificador, a gente vem aqui então no na guia Modify, né, de modificar. No Modifier List, né, lista de modificadores, vocês vão pesquisar por Noise. Noise é um modificador que cria essa tribulação, esse efeito que a gente vai fazer no nosso plano. Então, desse plano bonitinho, lisinho que está aí, olha só que legal. Se a gente vir aqui no Strange e aumentar a letra Z, vou colocar aqui, por exemplo, 50. Olha que legal. O Z significa que, como é o vetor superior, ele vai criando essa ondulação. Eu vou colocar 100. Olha só, ele já ondulou, tá vendo? E aqui eu vou habilitar a opção Fractal, para ele ficar mais, criar essas fraturas. Olha que legal. Só que em vez de 6, eu vou diminuir para 3. Né? E o Roughness eu vou colocar 1. Olha só como ficou, gente. Na verdade, eu vou diminuir a altura, né? Olha lá, no Z eu vou colocar 50. Vou ir diminuindo. Vou ir fazendo um teste aqui, para não ficar falando vários valores para vocês a todo momento, tá? Tem que ficar um que fique, que eu achar que vai ficar aí legal para a gente usar. Vamos ver como que a gente consegue colocar. Olha, eu acho que tá dentro do consenso agora aqui. Achei que ficou interessante. Então, olha só. As opções do Noise ficou dessa forma. Eu coloquei um de Seed, Scale 100, habilitei a opção Fractal, né? 6 de interação, se quiser colocar mais, põe, né? E o Z15, que é para não fazer uma altura muito, né, grande, ó, porque senão vai aparecer montanhas, né? E a ideia não é essa. A ideia é só fazer o plano que ele fique de forma distorcida. Por quê? Quando ele for recortado no vaso, ele vai criar essas irregularidades lá também, tá? Não vai ficar um corte reto. Beleza. Então, eu vou posicionar ele lá. Então, estou posicionando esse, no caso, praticamente no meio, né? Pode-se dizer assim. E aí, o que mais que a gente vai fazer? Eu vou ir fazendo cópias. Então, por exemplo, se eu segurar o Shift, né? E puxar para cima, ó. Então, o Shift faz cópias, ok? Vou clicar em OK. Olha só. E aí, assim, nesse caso, eu vou trabalhar aqui com as ferramentas para girar. Ó. Então, você tem aqui seleção, rotação e escala. Mas, basicamente, é seleção e rotação, né? Que é o W e o E. Então, aí você pode ir criando outras cópias. Você pode ficar à vontade, quantas cópias você quiser criar. Não tem problema nenhum. Posições diferentes. Tá? A ideia é que realmente fique um negócio bem aleatório. Porque não tem muito sentido você fazer várias cópias as quais fiquem na mesma posição, né? Olha só, vou puxar uma aqui para baixo agora. Vamos ver como é que fica. Aí, legal. Então, olha só, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 planos. Se você quiser fazer mais, você faz mais. Então, olha só. Vocês perceberam que eu fui colocando o plano, né? Vou selecionar o vaso aqui. Ó, eu fui selecionando o plano e fui copiando e fui posicionando. Legal? Agora, todos esses planos aqui, então, ó, do meu plano 2 até o plano 6, eu preciso uni-los, porque esse efeito de fratura,
é de fragmentação, né? É de um objeto em outro. E aí eu tenho vários objetos, então eu tenho que ter só um plano e o vaso. Então, para fazer isso, olha só que interessante, eu tenho que unir todos os planos. Então, eu vou pegar um plano, que é o plano 2 aqui, que é o meu primeiro, né? E eu vou convertê-lo, ó, botão direito do mouse, eu vou converter em Editable Poly. Quando eu converto em Editable Poly, tem uma função muito conhecida, né, muito usada, que é essa opção que é o Attach, que é para unir os objetos, função de união. Quando eu clicar no Attach List, vai aparecer para mim todos os objetos que estão na cena, né? Que aí, no caso, vão ser esses aqui que eu vou usar, o plano 3, o 4, o 5 e o 6. Então, eu segurei o Ctrl para ir selecionando só os planos, cuidado para não selecionar o vaso, ok? E dou um Attach. Legal! Olha só que fantástico. Agora, quando eu seleciono, perceba que vem todos juntos, ó. Então, na verdade, agora só existe todos esses planos é um só, né? E aqui é o vaso. Eu vou até trocar o nome, ó, em vez de Plan 002, vou colocar o nome de planos. Planos, beleza? Então, vaso e planos. Legal. Aí, olha só que simples, gente. Chegamos agora, finalmente, na opção de quebra, tá? Só que vamos colocar o material antes. Vou pressionar a letra M. Isso é importante. Por que tem que colocar o material antes? Porque quando o vaso quebrar, lembra que no meio tem que ficar uma cor diferente. Então, a gente já tem que fazer isso antes, tá? Atenção nisso. Então, eu vou escolher um slot novo. Nesse slot novo, eu vou clicar aqui ó, em Diffuse, né? Bitmap, que é para trazer uma imagem. Aí você vai selecionar suas texturas. Tem que trazer uma por vez, tá? Vou selecionar aqui a primeira. Agora, eu vou no segundo slot e faço a mesma coisa. Bitmap, trago a segunda. Bom, vamos lembrar que a textura mais clara vai ficar no vaso. Então, eu vou me aproximar aqui. A mais clara eu jogo no vaso e clico para visualizar. Perfeito. E agora, a mais escura, eu vou selecionar agora o plano. Selecionando o plano, eu jogo a mais escuro e visualizo. Deixa eu colocar para visualizar que eu não coloquei aqui. Então, este daqui é o mais escuro. Acho que eu estou selecionando o vaso ainda. Vamos ver aqui, ó. Planos. Os planos vão ser o mais escuro. Legal, agora foi. Agora o vaso, o mais claro. Perfeito, tá? Ótimo. Olha aí que legal, tá? Já da maneira que a gente gostaria, tá? Vou tirar um pouquinho o Edit Faces só para visualizar. Olha lá. Então, o mais claro está no vaso, mais escuro aqui nos planos. Agora, vamos lá. Selecionando o vaso, né? Ou melhor dizendo, perdão, selecionando o plano, eu vou vir aqui na guia de criação, e na guia de criação, nós temos aqui o Standard Primitives. Eu vou entrar na opção Compound Objects. Então, esse efeito de composição de objetos, a gente entra aqui, tá? Composição de objetos, nós temos o Pro Cutter, que é essas opções de recorte. Quando habilitar o Pro Cutter, nós vamos ter aqui o seguinte, ó. Nós temos que habilitar esse Auto Extract Mesh, o Explorer by Element, tá? Porque ele vai fazer essa opção de explodir o objeto que ele for atingir, né? Ele vai fazer uma opção de extração padrão, tá? E eu também tenho que manter esse Stock Inside Cut, que é para ele manter também tanto o outside quanto o inside dessa opção do corte, tá? E agora eu vou clicar aqui ó, em Pick Cutter. Aliás, perdão, Pick Stock. Quando eu clicar aqui em Pick Stock, vou clicar agora no vaso. Legal. Quando eu cliquei no vaso, ele já fez esse recorte, tá? Aí a atenção é você fazer o seguinte, vocês viram que vários planos foram criados aqui, mas fiquem tranquilos que vocês já vão entender o porquê. Quando eu pegar aqui agora a ferramenta de seleção, arrastar ele para o lado, né? Deixa eu voltar aqui agora para o modo Edit Faces. Olha só que fantástico, gente. O nosso vaso agora, cada pedacinho desse aqui colorido significa que é uma malha diferente, tá? Então, tipo assim, esse daqui eu posso até ocultar, ó, para não ficar nos atrapalhando. E agora é que, como eu usei um objeto chamado planos, ele vai usar isso daí. Eu poderia te chamar de fatia, ele vai colocando fatia 1, 2, 3, 4, né? Mas isso não tem problema. Olha só que fantástico. Se eu selecionar aqui ó, e tirar de posição,
eu tenho aqui as minhas fraturas. Ó. Meu objeto está completamente quebrado. Olha só que fantástico, né? E aí, a textura, eu vou tirar agora o Edit Face. Se vocês tiverem atenção, ó, o externo, como eu falei, ele está... Vou até ampliar aqui para ficar mais visível para vocês, ó. Beleza, Alt aqui. Agora veja, o externo, vocês percebem que está o clarinho. E bem nas divisas está aquela textura mais intensa. Então, olha só que resultado super interessante. E é assim que você pode fazer objetos com fratura. Olha só, uma pecinha pequenininha aqui que soltou, tá vendo? E se você quiser fazer uma animação, dá para você criar uma animação disso daqui também. Através desse tipo de recurso, né? Eu posso fazer uma gravação de quadros antes de ir puxando os objetos, né? Ou eu posso usar também plugins, tá? Então, eu vou até colocar depois aqui um vídeo para que vocês assistam, justamente mostrando essa opção de plugins. Se vocês acharem interessante, quiserem aprender como faz essa animação, né? A gente poderia, por exemplo, vamos bolar uma ideia aqui, poderia ter um muro e uma bolinha assim de aço bater no muro e o muro, né, quebrar, se fragmentar. É um efeito muito legal e não é difícil de fazer. Se você tiver interesse, achar que é legal, eu posso propor esse tipo de exercício para uma próxima palestra, ok? Então, aqui basicamente a gente finalizou o nosso conceito. Aí eu vou passar esse vídeo para vocês agora, para vocês visualizarem, tá? E aí depois eu também volto para falar um pouquinho da parte aí de exercícios teóricos e práticos, ok? Acompanhe aí. Bem interessante esse vídeo, né? Claro, é diferente da proposta que eu passei, onde a gente não utiliza plugin nenhum, basicamente é os nossos conhecimentos de 3ds Max e a ferramenta propriamente dita, e nós criamos um vaso, né? Fizemos a modelagem de um objeto, e da modelagem do objeto a gente usou a opção de fragmentação, né? Através dos modificadores e opcionais que tem já dentro do 3ds Max, então um modo mais profissional. Ali foi usado um plugin, né, e diretamente uma fratura dentro de uma box simples de modelagem. Mas é bem interessante, e se vocês tiverem interesse em desenvolver algo do tipo, sugestões, por favor, como eu comentei, coloque aí no vídeo, que a gente pode preparar isso para uma próxima palestra. Agora, voltando aqui dentro do nosso conteúdo da palestra de hoje, né, vamos para a parte teórica. Em relação ao questionário, que a gente pode conversar um pouco sobre isso?
Qual o nome da ferramenta utilizada para fragmentar objetos no 3D? O que a gente usou, né? Qual o nome do modificador utilizado para criar o vaso 3D? Durante a modelagem do vaso, qual a diferença entre utilizar a ferramenta Bezier e o Bezier Corner? Qual a aplicabilidade de blueprints no 3ds Max? 5. Qual o objetivo da utilização do modo de visualização Edit Faces no 3ds Max? Então, 5 perguntinhas básicas com tudo que a gente comentou e trabalhou na prática aqui durante a aula, né? E aí, claro, falando em prática, o que a gente poderia propor para que você pudesse desenvolver? Justamente uma garrafinha ou um outro vaso, algum item que você pudesse realmente fazer essa opção de fragmentação. Eu acho que fazer um escopo de uma silhueta de uma garrafa fica bem legal, ou de uma latinha de refrigerante, fica bem interessante, tá ok? Então, fica essa sugestão para você colocar a mão na massa, beleza? E claro, você que é agora aluno Microcamp e está acompanhando todo esse vídeo, né? Falando agora especificamente para você, continue acompanhando os vídeos aqui, continue também assistindo às suas aulas com o seu professor online, né? Através das reuniões online, e isso daí é muito importante para que você não perca a linha de raciocínio do curso que você estava tendo presencialmente. Então, continue frequentando e qualquer dúvida desse vídeo você também pode questionar aí ao seu professor da sua unidade, da sua sala, perfeito? E claro, curta, compartilhe, comente, mande fotos para o seu professor da lição que você está fazendo, mande sugestões, isso é fundamental. Nós aqui estamos sempre de braços abertos, né, e ouvidos bem atentos, né, e olhares também, para que você possa trazer qualquer tipo de informação e a gente possa produzir cada vez coisas melhores, conteúdos melhores para vocês e que vocês tenham essa alegria, obviamente, de estar consumindo. Essa troca é muito importante, tá joia? Bom, então fica aqui o meu grande abraço para vocês, continuem se cuidando e até a próxima. Tchau, tchau!